E lá no livro de Colossenses 4:5 diz: aproveitai as oportunidades. Nós sabemos que existem pessoas que, principalmente agora, em meio a essa pandemia, elas não estão tendo a oportunidade mais, não poderão ter, algumas delas, porque já não estão mais entre nós. Elas não terão oportunidade de, por exemplo, domingo agora, participarem da Santa Ceia, confessarem os seus pecados e se redimirem, se reconciliarem com o seu Criador e terem direito à salvação eterna, porque elas já não podem mais voltar atrás, estão mortas, não há como. Mas eu e você que aqui estamos, nós temos hoje a oportunidade de nos consertarmos, nos convertermos, mudar o rumo da nossa vida e colocar a nossa vida dentro da vontade de Deus. Confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos e sermos cobertos, lavados pelo sangue de Cristo. De maneira que, quando o Senhor voltar pela segunda vez, ou se eu morrer antes disso acontecer, que nós tenhamos o direito da vida eterna. Porque está escrito que, dada a ordem, o arcanjo soará a trombeta, e o Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo, quem morreu com Jesus, ressuscitarão primeiro, os últimos serão os primeiros. E eles irão ressuscitar para ir ao encontro do Senhor. Se até lá estivermos mortos, iremos ressuscitar nesse dia, para o encontro com o Senhor. E nós, os vivos, disse Paulo, porque ele esperava naquela ocasião que isso acontecesse, nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Então, a segunda vinda de Jesus é facto. E os discípulos perguntaram quando se sucederia isso, quais sinais se dariam dessa vinda, da segunda volta de Cristo. E o Senhor disse: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram os discípulos e disseram: dize-nos, quando sucederá essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você sabe que hoje, em volta do mundo todo, aí já se levantaram pessoas dizendo que é Jesus, e até fazendo sinais. Tem religiões aí, em determinados lugares, que o nome do líder religioso é Jesus Cristo, e as pessoas seguem ele como se fosse Jesus Cristo. E certo que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos e epidemias em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, terremotos, fome, epidemias. Você está vendo os sinais? E continuando diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje está acontecendo, de repente aqui, você vive num país, nós vivemos, onde nós temos aí o direito livre, né, de professar uma fé em Jesus Cristo. Mas existem países que é proibido ler a Bíblia. Existem países que Jesus não pode ser pregado. Se a pessoa se converter a Jesus Cristo, tornar cristã, ela vai ser morta. Se for descoberta, ela vai ser morta. Existem cristãos sendo perseguidos, queimados, mortos, agora, nesse momento, ao redor do mundo. Foi o que o Senhor disse: muitos vos perseguirão. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Por isso que quando você vê uma pessoa saindo do nosso meio e falando mal da fé, abandonando Jesus, largando a fé e falando mal dela, está escrito: muitos vão se escandalizar. Não se espante com isso. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Como é que está a iniquidade aí fora? Como é que está o pecado? O ser humano a cada dia está mais depravado. O ser humano tem coisas que você vê hoje que há anos atrás você não via. Coisas que eram abomináveis, hoje está sendo aceito como algo natural, normal. O ser humano se tornou uma pessoa completamente depravada, sem domínio de si, cruel. Quando diz ali que o amor se esfriará, é que você vê por parte de pessoas crueldades. E ao redor do mundo. E olha que aquilo que chega ao nosso conhecimento é pouco. É pai matando filho. É pai abusando de filha. Essa é a iniquidade. Se multiplicou o quê? A iniquidade. É pai abusando de filho, é pai matando filho, é filho matando pai, é filho espancando o pai na velhice, jogando num quarto lá e maltratando, espancando. Gente matando animal, rindo, cruel assim, como se fosse um pedaço de pano. Mas gente cruel, coisa que você olha, que dá arrepios. Você fala, como que pode um ser humano praticar tamanha barbaridade? É o que está aqui. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. O sentimento de afeto pelo próximo. Hoje as pessoas não estão nem aí. Se é para ganhar dinheiro, elas passam por cima de quem tiver que passar. As pessoas, elas hoje vivem o seguinte: elas querem conquistar a todo custo, elas querem ter a todo custo. Então, matam para ter dinheiro, se prostituem para ter dinheiro, destrói outras para ter dinheiro. Em nome da fama, em nome do sucesso, em nome do dinheiro, tem gente botando o pé no pescoço dos outros e destruindo a vida dos outros. Já não há afeto, já não há amor pelo próximo. As pessoas estão frias. Verdade ou mentira? Estão nem aí. Vê as pessoas sofrendo, não há sensibilidade de querer ajudar. Por isso que quando nós, digo nós, que temos o Espírito Santo e conosco o Espírito Santo nos dá o novo nascimento, o novo caráter, o Espírito novo, nós temos o amor próximo, a benignidade, a bondade, e a gente quer ajudar o próximo. E às vezes nós somos tão dedicados a querer ajudar, que em meio a esse mundo egoísta, as pessoas não veem isso. E quando nós vamos ajudar, tem gente que fica até meio ressabiada, né? Está querendo me ajudar. Porque hoje em dia, a coisa está tão feia aí fora, as pessoas estão tão habituadas a ser traídas, enganadas, desprezadas, a verem a ganância, a ingratidão, que quando encontram um ser humano bom, eles pensam, opa, tem alguma coisa errada. Está com outros interesses. Isso às vezes acontece dentro da igreja, sabia? Às vezes, dentro da igreja, a gente vai ajudar certas pessoas, por isso que nós orientamos as obreiras a atender as mulheres e os obreiros a atender os senhores, para que a pessoa não confunda. Mas é claro, não existe pastor, então o pastor atende todo mundo. O pastor está ali, às vezes o pastor vai atender uma pessoa, coitada, que chega, a gente vê que ela precisa de ajuda, tem problema psicológico, emocional, tem um demônio ali, e o pastor ora, dá uma atenção, e de repente, junto com a esposa, vai lá fazer uma visita, se for necessário. O pastor dá uma palavra, dá uma Bíblia, e a pessoa, não vendo essa atenção aí fora, acha que nós estamos com outros. Esse pastor está me dando atenção. Esse pastor está gostando de mim. Tem gente que confunde, sabia? Mas o próprio mal que está nela que faz isso. Porque ela acha que aquele trato que a gente está dando é porque há um interesse naquela pessoa, coitada. Não sabe ela que a dedicação que a gente dá para qualquer pessoa, dá para ela. Claro, tem uns que precisam de mais do que outros. Porque tem pessoas que, infelizmente, como diz a Bíblia, são débeis na fé. Precisam de mais atenção. A Bíblia diz, tende paciência com os débeis na fé. Aquela pessoa que não desenvolveu a sua vida espiritual. Mas tem gente que confunde.
Acontece, porque hoje em dia não é normal o ser humano querer ajudar ao próximo. E o Senhor Jesus continuou falando, e aquele, porém, que perseverar até o fim. Perseverar até o fim o quê? Seguindo o Senhor Jesus. Perseverar até o fim fiel. Não se entregar, não se vender, não voltar ao vômito, não voltar à lama, como aconteceu com alguns, e vai acontecer porque está escrito, quem está de pé, cuide para que não caia na fé. Quantos que foram libertos, transformados, perdoados, que até receberam o Espírito Santo, e não vigiaram, se deixaram levar por sentimento, por coisa, por pessoas, por ambição, e caíram na fé, foram esfriando. Ninguém cai da noite para o dia, foram esfriando, e o diabo armou uma cilada, derrubou, a pessoa saiu da casa de Deus, voltou àquela vida errada, está lá agora no mundo do pecado, voltou a prostituir, voltou a fumar, voltou a beber, voltou a guardar sentimentos ruins. Ou seja, essa pessoa, se ela não se arrepender, ela mais do que qualquer um, vai sofrer a condenação do inferno. Por quê? Porque hoje ela tem consciência do seu erro. Quando eu e você não conhecíamos Jesus, nós tínhamos consciência que certas coisas na nossa vida estavam erradas. Porque todo ser humano tem a consciência, é a voz de Deus dentro. Mas nós não sabíamos o que estava errado. Não sabíamos como proceder. Mas como diz o texto, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, hoje nós estamos libertos de nós mesmos, que era o nosso maior inimigo, orgulho, sim ou não? A nossa vaidade, os nossos medos, podemos assim dizer, nossas superstições, costumes errados, coisas que fomos lixos, que fomos amontoando dentro de nós ao longo do quê? Dos anos, mágoa, ódio, porque aprendemos que era assim, que tinha que se vingar mesmo, tinha que dar o troco mesmo, e é assim mesmo. Mas não é assim, não. E aí, quando nós conhecemos Jesus, nos despojamos e aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa alma. E nós temos que permanecer até o fim. Olhando para onde? Para como de vez em quando vem uma pedrada. Pá! E você, opa, mas continua. É ou não é? Pedrada. Eu estou falando pedrada não no sentido literal, problema. Às vezes vem decepção, problemas, mas você continua ali, olhando para a cruz, e Jesus te segura, te sustenta, te dá força, e tu se levanta e continua até chegar o dia da consumação, ou o dia da nossa morte, que nós não sabemos quando, que Deus tem misericórdia de nós, ou o dia da volta de quem? De Jesus. Hoje, o que mais está acontecendo nessa pandemia é pessoas se surpreenderem. Mas fulano estava vivo. Ontem eu falei com ele. Pois é. Ó, pegou essa praga aí, dessa doença aí, ó, morreu. De ontem para hoje morreu. Quem aqui recebeu uma notícia assim, mais ou menos, que te surpreendeu? Faz assim. De alguém que morreu assim? Da sua família ou não? Pessoas que estão indo embora da noite, pessoas cheias de planos, de sonhos, de projetos, e que de repente, enquanto estavam vivas, investiram em muitas coisas, só não investiram em uma coisa, no seu relacionamento com quem? Com Deus. Não ganharam com Deus, ganharam dinheiro, ganharam amigos, aplausos, ganharam bens, mas o que elas vão levar? Nu vieram, vão vestido, porque ninguém sepulta um morto nu, mas literalmente não vão levar o quê? Nada. Por isso, que se aquela pessoa não aceitou Jesus Cristo, foi coberta pelo sangue de Cristo, por o aceitar, não tem o direito da vida eterna,
ela morreu pobre, nu e miserável, como diz a Bíblia. Porque nada desse mundo ela vai levar. E o que ela precisaria, lá do outro lado ela não tem, que é a vida eterna. Então, senhora e senhor, se eu estou tirando um tempo da reunião para pregar a salvação para você, é porque, amor, depois, ninguém vai poder dizer, Senhor, eu não sabia que o modo de vida que eu vinha vivendo era pecado e que eu tinha que me arrepender, que eu tinha que ser fiel até o fim. Eu não sabia. Não, você sabe. Não fuja do compromisso com quem? Com Deus. E Jesus disse, aquele, porém, perseverar até o fim será salvo. Fica firme até o fim. Amém? Por isso, domingo agora, teremos a grande santa ceia da decisão. Os obreiros não vão servir a ceia. Você vai vir buscar no altar, você vai pegar nas mãos de Deus, do próprio Jesus. As bandejas vão ficar no altar. E o corpo simbolizado pelo pão, o sangue simbolizado pelo sumo da uva, o vinho, representará o corpo de Cristo e o sangue, representará a sua comunhão com Ele. Nós vamos lembrar do dia que o Senhor triunfou, derramou o sangue e nos redimiu. Então, concluindo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E olha, por que Jesus disse pregado em todo o mundo? Para que ninguém diga que não teve oportunidade, né? Por exemplo, eu estou pregando o evangelho para você, como um dia foi pregado para mim. Mas ninguém vai poder dizer, eu não sabia, Senhor. Sim, você sabia. Você teve essa chance. E aí, quando em todo o mundo o evangelho for pregado, e está acontecendo isso agora, olha os sinais. Fique atento. Terremotos, guerras, nação contra nação, fome, epidemia, a iniquidade do ser humano aumentando, ele se tornando mais cruel do que já era. Jesus está às portas. Então, se você não quer perder a sua salvação, o aceite como Senhor e Salvador, se arrependa, confesse. Se você não é batizado, aceite Ele através do batismo, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Assuma, case-se com Jesus e até o fim seja fiel a Ele. Amém?